Já é uma parte da aplicação da notação científica, né? Uma questão rápida, né? Deixa eu abrir uma página aqui. Pronto. Então, quanto à transformação de unidades, eu vou primeiro falar sobre a parte de notação que a gente verificou, né, nas aulas essa semana, das semanas passadas, que a gente começava, aquela parte de notação que a gente começava falando sobre 10 na 13. E aí o aluno deve estar se perguntando, como que passa isso, né? Você já teve algumas abordagens, né? É só verificar também no documento lá, né? Quando olhar lá, você vai verificar. E aí, só vou colocar a data de hoje, dia 17 do 3. Tá, física. E também serve para química, para aula de química. Isso aqui vai servir tanto para aula de física quanto para de química, né? Então, 10 na 13, você apenas colocava o 1 aqui e fazia o quê? Abordava aqui onde ficava a vírgula, apontava aqui onde ficava a vírgula. Depois disso, você sabia que tinha que passar a vírgula quantas vezes para a direita? 1, 2 e 3, e puxava. E vinha colocando os zerinhos, né? E aí, por fim, você acabava aplicando que seria igual a 1000. Em outro caso, a gente tinha o 10 na 3. 10 na menos 3. O 10 na menos 3, você também tinha que colocar a vírgula, procurar colocar vírgula em torno, ou antes ou depois do 1. E aí você ia lá e colocava a vírgula do lado direito, pensando em dinheiro, não muda, né? Não muda o valor. Pensando em money, não vai mudar o valor. E aí você vai colocar a vírgula ali. E aí você vai ter o quê? Que passar a vírgula quantas vezes para a esquerda? 1, 2, 3. Puxou, vem colocando os zerinhos como se fosse ovos em caixa de ovo. Só estou fazendo a revisão, então é bem rápido. Vai ser maçante, né? Eu estava esperando talvez uma aula bem detalhada. Acho que já deve ter, né? Deve ter visto lá o documento e tal. E então não tenho que ficar aqui abordando, né? Os mínimos detalhes sobre a anotação. Nesse caso, se eu quiser passar para a anotação científica, eu faço o quê? Eu vou ter que seguir esse caminho aqui. Eu vou seguir esse caminho e vir parar onde? Parar aqui. Então, a de cima é o espelho dessa. Aí o que eu faço? Eu venho para cá quantas vezes? 1, 2 e 3. Aí eu venho aqui e coloco a vírgula depois do 1 e finalizo dessa forma. O mesmo caso para o 1000, né? Se eu tiver 1000, eu venho aqui e verifico onde é que está a vírgula. Nesse caso, eu tenho que saber onde é que está a vírgula. A vírgula está à direita do 1000. Mudei o valor do 1000? Não. Então, aí o que eu faço? Eu tenho que diminuir essa carrada de zero para simplificar. E aí eu faço o seguinte, eu passo a vírgula quantas vezes para a esquerda? 1, 2 e 3. Puxou? Aí você vem aqui e coloca 1,0 vezes 10 na menos ou na mais 3? Na mais 13. Saldo é positivo e fim. É só isso aí. Com relação à parte agora de transformação de unidades, tá? Na verdade, vai ser uma leitura também, né, das unidades. Né? Muitos acabam vendo as unidades, né, em diversos meios de comunicação e não entendem. Às vezes vem em conta de luz, né, vem em forma de conta e às vezes não compreende ainda essa parte
da leitura, né? Não consegue fazer essa leitura de uma forma científica, né? Como que ela deve ser feita. Você quando olha lá no relógio da luz, você olha lá, está escrito lá quilowatt-hora, né? Quilowatt-hora é uma boa forma também de aprender como que você consegue obter a equação. Se você observar aqui, você vai ter quem que é esse daqui? É 10 na 3 ou 1000, tá? Tanto faz. Ou ele é 10 na 3 ou ele é 1000. Quem que é isso aqui? A potência, tá? A potência. Quem que é esse daqui? O tempo. Tá? Se você paga pela energia elétrica na sua casa, tá? Então energia elétrica, sem olhar a fórmula de um livro, você já sabe que ela vai ser o quê? A potência, tá? E vezes o tempo. Então, vai ser E vezes o T. Tá aqui, a potência vezes o tempo. E qual que é a potência? A potência pode ser dada em termos da energia dividida pelo tempo. Tá? A potência também é obtida através da equação corrente elétrica vezes a tensão elétrica. A potência também é igual a corrente elétrica vezes a resistência ao quadrado. Tá? Só para fins de informação. Mas de primeira você já consegue verificar essa daqui, né? Essa daqui você consegue verificar ela, tá? Só através da unidade que você vê em conta de luz. Tá? Outra, quilometragem por hora. A quilometragem por hora nada mais é do que a distância que você percorre, qual que é? A distância que você percorre é dada em quilometragem. Tá? E o tempo que você faz? O tempo é dado em hora. Normalmente é assim. E onde que você acha isso? No velocímetro do carro. Tá? No velocímetro de um automóvel. E o que é isso? É ΔS sobre ΔT. Isso é ΔS sobre ΔT. Quem te faz lembrar de ΔS sobre ΔT? Faz lembrar da velocidade. Então, posso dizer que velocidade é igual a quê? ΔS sobre ΔT. Pode ser escrito assim, ó, velocidade, dessa forma também? Pode, tá? Como que ela pode ser escrita? A velocidade também pode ser escrito como ΔX sobre ΔT. São as facetas, tá, da velocidade, como que ela pode aparecer. Outra forma que a gente pode verificar, né, a unidade ali, a própria quilometragem, né? Quilometragem você tem ali como passar ela, né, para metro. Quilometragem você vai ter o que? 1000, né? 1000 metros, né? Você consegue obter aí 1000 metros. E o centímetro ou metro? Metro é o que? Metro é metro. E se eu colocar mais um mzinho do lado desse m aqui? Esse m é o m da unidade. Mas se eu colocar um mzinho antes, tá certo? Posso colocar um mzinho antes para confundir ainda mais a mente? Não, já existe isso. Não tem como confundir mais. O negócio já existe. Já está meio confuso, tá? E aí você vai se deparar com esse m à esquerda, tá? M à esquerda e um m à direita. Parece confuso no início, mas você já percebeu que a unidade sempre está do lado direito? E essa unidade aqui, se ela for metro, aqui também vai ser o quê? Vai ser o metro, tá? E quem que é esse mzinho ali do lado esquerdo? Ele é 10 na menos 3. Ou 0,001. Tá? O que? Metro. Então tem várias formas de se escrever. Da mesma forma de cima ali, a gente tinha 1000, a gente pode escrever 10 na 3. Tá? 10 na 3 metros. Tá? Utilizando a notação científica. E o centímetro? O centímetro, a gente pode obter ele através também da notação. Simplificamos ele. Aonde que está a unidade? A unidade está aqui. Tá?
Unidade está bem aqui. Então, como que eu posso escrever ele com grandezas, com notação? Tá? Vou usar a base 10 e o expoente vai ser menos 2. Tá aí uma forma legal de colocar. Ah, professor, tem decímetro e outros. Não, o que eu mais utilizo, né, que vocês vão utilizar mais, vão ser esses daqui. Depois que vocês vão pegar o jeito com esses daqui, o outro vai ficar mais fácil, tá? O que usual, tá? De usual, o dia a dia são esses. Você não usa, né, para paquímetro, para micrômetro lá, você não vai usar uma trena, tá? Você não vai ficar usando decímetro. Tá? No dia a dia é o que eu vou aplicar aqui, tá? E aí você vai se deparar com quem mais? Para grandezas menores. Grandezas menores, cada vez menor. Você pode se deparar com esse M meio barrigudinho aí. O que ele é? Ah, professor, isso aí é um M? Não, ele é um micro, tá? Ele é um micro. E o micro, ele é o quê? Ele é 10 na menos 6. O quê? Metro. E aquele outro lá que era com M na frente? Ah, esse aqui, ó. Ele era o milli. O milli é 10 na menos 3, tá? Menos 3 metros. Tá percebendo que tem umas nomenclaturas aí envolvidas? Então, são essas as nomenclaturas. Com o tempo vocês vão acabar pegando, né? Então esse daqui, esse Mzinho aqui, ele é o quê? Ele é o milli. Esse aqui é o micro, né? Micro. Tem valores mais baixos? Tem. Você tem o caso do angstrom, tá? O angstrom. Angstrom. Leva uma trema ali. Esse é o angstrom. E o angstrom, ele tem unidade. Qual que é a unidade do angstrom? A unidade do angstrom, ela é 10 na menos, como que ele se dá? 10 na menos 10 metros. Só que a diferença é que o angstrom carrega a unidade de metro aqui, ó. Ele carrega o metro junto. Normalmente eu acabo dando, né, como exemplo ou como uma observação já no exercício, tá? Para o aluno não se perder. Existem unidades menores? Existe. Você vai ter 10 na menos 12. Então, vai ser picometro. Né? Vai ser picometro. Não vou pegar isso aqui, né? Essa parte. E esse daqui, onde é que tem esse comprimento aqui? Na faixa do raio-x, tá? Raio-x ou X-ray, tá? Que você vai se deparar em termo inglês. E também a nanotecnologia, como é que fica? A nanotecnologia, a nanômetro, você vai ter 10 na menos 9, o que? Metros. Tá? Você tem 10 na menos 9 metros. É uma parte interessante, né, das transformações de unidades, aí a gente pode se deparar com isso aí. E para valores mais altos, a gente tinha o metro, né? Partimos do metro, a gente foi para o quilômetro. Né? A gente também tem o giga, né? Metro, mega, megabyte, por exemplo. Né? Você tem um mega, vai ser 10 na 6, né? 10 na 6. O gigabyte vai ser 10 na 9. 10 na 9. O que é baixo em ambos os casos. Em ambos os casos vai ser baixo. Esse daqui, né, a gente já viu antes, só repetir aqui. Aqui, metros. E esse daqui é o que? É 1 metro. Tem como fazer também assim, ó, professor, 10 na 1, né? Vamos verificar o caso. 10 na 1 é igual a 10 na nada, né? Não precisa ter nada ali, tá? Como eu falei, já para alguns alunos, você pode libertar o 1 da mente de vocês e pensar que quando você não tem número nenhum, o 1 está bem aqui, ó, tá? O 1 está por aqui. A partir disso, qualquer número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Tá?
E para aqueles casos em que você tem 10 na 0, 10 na 0 vai ser igual a 1. Tá? 10 na 0 é igual a 1. Faz na calculadora, tá? Se tiver dúvida, aí coloca lá. Você pode tirar essa dúvida aí. Só um momento, já volto aqui. Beleza. E aí a gente tem na página aqui. A gente pode verificar nessa página. O que ele pede? Transforme as bases 10 em termos de notação, quilo, micro, milli, angstrom, mega, cent, no sistema internacional, ou seja, mantendo a unidade de medida. Com exceção do angstrom, no qual já foi feito. Tá? Então, transforme as bases 10 em termos de notação. O que a gente vai fazer? Só vai colocar os termos correspondentes. Né? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem, né? Faço somente aqueles que a gente acabou observando na explicação aí que eu passei. Vocês vão focar aqui esse daqui, né? Eu passei antes, esse daqui também. Esse aqui também, tipo esse aqui, esse aqui, esse aqui. No exercício 4, o que vocês vão ter? Vou ter que transformar em base 10 as constantes abaixo. Né? Aí você vai ter que pegar o valor, vai ter que colocar e obter o que? Como exemplo aqui, você vai pegar 1 centímetro e vai obter a base dele, o expoente, e colocar a unidade. A unidade é o metro. E aqui, a unidade é o metro. E aqui, a unidade é o metro, a unidade é o metro. Aqui não tem nada porque é o angstrom, mas eu já fiz aqui. Aqui, aqui a unidade é byte, aqui é grama, tá? De carne moída. De carne moída, de quilo de arroz e por aí vai. Então, esse caso aqui é diferente do de cima porque você aqui só vai colocar as grandezas relacionadas, os valores, né? E os valores aqui com esses valores com a base 10, o expoente quando precisar, né? Não vou dar muito detalhe, senão fica sem graça. E aí, aqui é só colocar essas observações aqui, essas simplificações que acabam ficando implícitas lá no texto, nos enunciados e acabam se perdendo. O aluno muitas vezes faz a conta certa, só que ele deixa de usar, por exemplo, nessas transformações. Nesse caso, eu estou querendo que vocês façam o inverso do que se faz normalmente no exercício. Normalmente vocês veem isso aqui no texto e vocês chegam nisso aqui e utilizam essa expressão, essa notação no cálculo, né, de vocês. Tá? Então, pode fazer, tá? O exercício. Vou dar um tempo aí de uns 15 minutos, tá? Daqui a pouco eu volto aí.
E aí, como é que estão? Finalizaram? Já tá na hora, né? Começar aqui a resolver essa questão aí, essas questões aí do quadro, né? Então aqui nesse primeiro caso, né, transforme. Aí vocês vão verificar aqui, fazer as transformações. Aqui. Então eu tenho aqui 10 na menos 10, 10 na menos 6, 10 na menos 3. 10 na menos 3 é o que? É milímetro. Tá? 10 na menos 2 é 100 centímetro. 10 na 3 é, tem o casinho, né? Quilômetros. Tá? Quilômetro. 10 na 6 é mega. Mega. Aí nesse caso, megabyte. E aí a gente observa que esse Mzinho, tá? Esse aqui é o que? É esse aqui, tá? E o K? No caso aqui, esse K é quem? É 10 na 3. 10 na 3. E o centímetros é o 10 na menos 2. Tá? E o milho? Você lembra de mililitro? Você usa mililitro e mais. Só para fazer uma observação, né, a gente tem aqui eu tenho aqui uma placa de computador, vocês podem ver, né? Uma placazinha de computador aqui. E aí aqui está o lugar onde coloca o processador, né? Vou se conectar aqui. Espero que esteja fácil de ver. Aí, pronto. Aqui vai o processador, aqui nesses pontos. Você pode verificar aqui que tem esses pontinhos aqui, né? Então ele faz todo o processamento nessa parte. E aí você verifica que essa peça, né, seria o processador. Né? Essa peça é o processador e ele vai plugado aqui. Né? Vai plugado aqui. Como se fosse assim, né? Esse daqui, que eu me lembro, esse daqui, pelo que eu percebi, esse aqui talvez ele nem seja daqui, tá? Mas eu estou colocando isso só para fazer demonstração. Aí fecha esse aqui a tampa, né? Coloca uma tampinha aqui, trava. E esse material ele tem o que? Nanotecnologia, né? Tem toda aquela parte de elevar, né? O computador de 32 bits para 64 bits. Né? Computador com 32 bits eles são mais lentos, né? Devido ao processador. E aí essa daqui é uma placa de memória RAM, né? De computador, no caso de CPU, com um gabinete, né? Um desktop, que se fala, né? De um notebook lá um pouquinho menor, da metade disso aqui. É bem interessante. Aqui dentro funciona portas lógicas, né? Entrada, saída de corrente elétrica e tensões elétricas bem sutis, né? E o espaçamento deles são dessa ordem, né? Micrômetro, nanômetro, né? Lá dentro aqui dentro, né? Tem, né? Dentro aqui nessa região onde tem essas pecinhas aqui preta, né? Funciona o que? Esse aí de memória. Então tem essas linguagens, né? Que são bem sutis aí, bem finas. Né? Não tem como consertar essas peças, normalmente são trocadas, tá? E aqui dentro tem tanto ouro que tem pessoal que carrega. O que eles fazem? Eles pegam esse material que ele tem ouro, né? E acabam fazendo o quê? Reciclando esse material, tiram aqui uma quantidade de ouro, esquenta, fazem todo o tratamento químico para poder obter o ouro desses processadores aqui, tá?
Então, desse processador aqui acaba tirando o outro. Só. E agora, nesse caso, a gente vai trabalhar, né, obtendo aqui as notações. Precisa escrever o 1 aqui da frente? Nesse caso? Não precisa escrever o 1, tá? Só escreve o que é o micro, né? O micro, nesse caso ali, é 10 na menos 6. Escreve a unidade também. E aí segue. 2 milímetros. Aí 2. Por que você não escreveu o 10 na menos 6 metros vezes 1? Porque qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Ou qualquer unidade também, tá? Serve. E nesse caso, com 2, eu deixo de escrever o 2? Não, tem que escrever o 2. Por quê? Não é igual a 1. Se 2 não é igual a 1, eu escrevo ele. Então, você vai ter 2 vezes 10 na menos 3 vezes metro. Precisa ficar colocando aqui tipo vezes metro? Não, porque isso aí é tão comum, já se sabe que está multiplicando a unidade ali, tá? Para você saber, né, só como gama de informação, você agora sabe que existe também multiplicação da unidade, né? Então, são coisas que você pode, são unidades que você pode considerar mais tarde como base também, tá? Em caso de medida de volume de uma caixa d'água, por exemplo. Né? Então vai ser útil. Por quê? Porque você considera as bases, M, e depois conserva ela e soma os expoentes. Aí você vai saber por que, de onde, ou como que se obtém metro cúbico, né? Você descobre dessas funções matemáticas, né? Essas fórmulas matemáticas. Aí 1 mega, tá? Mega 10 na 6, tá? O que? Bate. 1 quilograma é 10 na 3. O que? 10 na 3 gramas, tá? O casinho está presente também, né? Em quilometragem. No caso de uma caixa d'água, como que vai ser a coisa toda? Em uma caixa d'água, você se depara com lados da caixa. Existe intersecção dos vértices da caixa. Os vértices estão se conectando. A caixa d'água vai ser assim, né? Esse lado aqui, né? Esse lado aqui eu chamo ele de L, tá? Esse lado que eu chamo ele de L. O outro lado aqui, deixa eu ver aqui. O outro lado aqui eu também chamo de L. E esse lado aqui? Esse lado eu também vou chamar de L. Então eu tenho L aqui, L aqui, L aqui. Poderia ter chamado de A, por exemplo. Tá? Ter chamado de A, tá? Se eu quisesse colocar como A, não tem problema. Chamei de L só. E aí você vai começar a obter o quê? Você pode começar obtendo o volume, tá? O volume de uma caixa d'água. Como que ele vai ser obtido? O volume seria L vezes L vezes L. Qual que é a área, por exemplo, de um campo de futebol? Tá? Se caso eu não estiver observando, né, esses detalhamentos, se você pegar e observar um campo de futebol, você vai se deparar com uma outra equação, tá? Que é a da área, a equação da área. Então você vai ter aqui, você vai ter um lado, né? Aqui você vai ter um outro lado, você vai considerar.
Esse aqui vai ser o L, esse aqui também vai ser o L. Uma área é calculada como, se tem áreas de lados iguais, tá? Considere como lados iguais, vai ter lado 1, né? Lado 1 vezes o lado 2. Tá? Lado 1 vezes o lado 2. Vai ter a área dessa forma. E se eu tenho o lado 1 aqui, lado 2 e o lado 3? O lado 3. Você pode ter, então, aqui, 1, 2 e 3. É possível, tá? Você poderia ter também, né, devido a estudo, você poderia ter aqui, né, o volume, né, é igual a área vezes o lado 3, por exemplo. É possível? Pode também. Tá? Vou deixar essa expressão do lado só para pensar um pouco, né? Para brincar com essas expressões. Tá? E esse daqui? Você lembra que você fazia em matemática? Considera a base, conserva a base, somos expoentes. Se você tivesse 2 vezes 2 vezes 2, o que você fazia? Sabia que aqui tinha 1, e aí conservava a base e somava os expoentes. Dava o quê? 1 mais 1, mais 1, e aí dava quantos? Dava tudo 2 elevado a 3. Você lembra disso? Aqui vai ser muito diferente. O que a gente tem? Agora temos umas letrinhas aqui. E essas letrinhas vão ser conservadas. Se cada lado ali, né, tem uma condição. Se L1 é igual a L2, que é igual a L3, então todos eles são igual a 1L. Se eles são iguais a 1L, fica mais fácil. Porque daí a gente trabalha com L vezes L vezes L. E aí, tendo todos esses L's, a gente conserva a base, né, e somos expoentes. Quem é o expoente ali desses L's? O expoente desse cara é 1, desse aqui é 1, desse aqui é 1. Logo, conservando as bases, somando os expoentes, nós temos 3. Tá? Se L é igual, tá? Se L é igual a 1 metro, então eu sei que o volume vai ser igual ao quê? Eu substituindo, vou substituir isso aqui dentro. Então eu vou trabalhar um pouco mais com esse L, vou chegar que ele é igual ao quê? Ele é igual a L elevado ao cubo. E se meu L é igual a 1 metro, o metro vai entrar exatamente aqui, ó, entre os parênteses. E aí vou ter 1 metro ali dentro, elevado ao cubo. A partir disso, eu tenho 1 elevado ao cubo vezes metro elevado ao cubo. Se 1 vezes 1, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1, então tudo isso é igual ao quê? A 1 metro cúbico. É igual a 1 metro cúbico. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, mas também qualquer unidade também multiplicada por 1 é igual a ela mesma, seja ao cubo, ao quadrado. E aí você pode dizer que o volume, a unidade de volume é igual ao quê? É igual ao metro cúbico. Tá aí, essa relação, tá? Que a gente pode colocar um alfa, né? Já para verificar as mudanças. Poderia ser alfa. Então. E a gente chegou na unidade de volume. E a unidade de área? A unidade de área, da mesma forma, né? Se você está se deparando com a área, se deparou com a área, você vai trabalhar com ela também, tá? Condição. A área vai ter o quê? Com L1 igual a L2. Sabendo que ambos são iguais, eu tenho o quê?
Posso igualar eles a um L qualquer, tá? Todos eles são iguais a um L. Tá? Então, L vezes L vai me dar o quê? Conservo a base, somos expoentes, vai dar 2. Tá? Se o comprimento de L é igual a 1 metro, então vou ter 1 metro aqui, vezes 1 metro depois. 1 metro depois. E aí vou ter 1 vezes 1, 1. Metro, depois vai ser vezes metro. Então vai ter metro elevado a 1 elevado a 1. Então vai ser elevado a 2. Aí. E aqui também, da mesma forma, o A, ele é o quê? Com unidade dada em metro ao quadrado. A unidade dele é dada em metro ao quadrado. E aí eu posso vir aqui trocar esse A aqui por uma reparação de alfa. Aqui. Uma relação, tá? Uma relação que eu faço aí com a área. E o comprimento. O comprimento é qualquer um desses lados, vai te dar L. Tá? O comprimento, qualquer um dos lados ali vai te dar o quê? Um L, né? Ele se chama L1, por exemplo, escolhe qualquer um deles, né? Se L1 é igual a L, tá? L1 é igual a L. E se L ele é igual a 1 metro, logo eu posso afirmar que o meu L ele vai ter a unidade dele dada como um metro, né? Ou simplesmente assim. Tá? Onde Lzão está relacionado ao Lzinho. E aí você obtém que a unidade de L, então agora você tem a unidade de L, tá? Você está com a unidade de L, você está com a unidade de volume, você também verificou a unidade aqui da área. Então, tudo isso aí. Então seria só isso aí, tá? A gente vai dar continuidade. Se tiver mais alguma dúvida aí que queira, né, manda um e-mail lá pro professor, que queira discutir lá o assunto. Se tiver alguma dúvida aí, você escreve lá pro professor em Leandro Lousa 10 arroba gmail.com. Manda lá pra gente. Bons estudos e até a próxima.